Graças e paz a todos, boa noite. Vamos cultuar o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé quem puder e quiser, né? Para a gente poder celebrar o nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui por tua causa. Estamos aqui para te agradar, Senhor. Estamos aqui para render os nossos corações. Nós liberamos nosso espírito, liberamos o nosso interior para sermos tocados por ti. Em nome de Jesus, venha e fique à vontade. Ministre, Senhor, cada vida que aqui entrar, cada um, Senhor, que ouvir essa mensagem, que estiver nos acompanhando através da internet, no Facebook, no YouTube, seja abençoado em nome de Jesus. Nós decretamos os céus abertos nessa noite. Decretamos a manifestação da presença de Deus, nos dando vigor, nos acendendo a cada dia, para estarmos incendiados na presença do Senhor, avivados espiritualmente. Receba tudo, Jesus. Receba adoração, Jesus. Tu és o centro nesse lugar. Tu és o centro nesse lugar. Comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a render seu coração ao seu amado nessa noite. Aleluia! Santo, santo, santo. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória ele desceu, o seu sangue verteu, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. E foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, com grande prazer inundou o meu ser, conhecendo o seu grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão. Foi na cruz, foi na meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Bem alto pra ele, vai! Foi na cruz, em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro
Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz, Jesus. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Sim, Senhor, estamos correndo para ti. Estamos correndo para o seu braço de amor, os seus braços que nos atraem. Nada mais importa a não ser o meu Senhor. Nada mais importa além de ti. Rendemos todo o nosso coração, Senhor. Receba tudo. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando para os meus pés. Quero correr em direção do alvo. Prepara o meu coração. Eu quero sentir as coisas lá do alto. Prepara os meus pés, Senhor. Prepara os meus pés. Quero correr em direção do alvo. Prepara o meu coração. Eu quero sentir as coisas lá do alto, lá do alto. Eu estou correndo. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou buscando aos teus pés. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Exalte o nome dele nessa noite. Deus está aqui, aleluia.
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Mais uma vez, vamos lá! Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quantos creem que Ele está aqui? Aplauda Ele, aplauda esse Deus maravilhoso. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. La, 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 la. A essência és tu. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, Senhor. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno.
embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Ei, estou voltando. A essência és tu, a essência és tu, Jesus, a me perdoar. Aleluia. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus, Jesus. A essência és tu, Jesus, a essência és tu, Jesus, Jesus. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aplauda aquele que merece tudo. Aleluia. Bom estarmos na presença do Senhor, amém? Hoje tem escala ali? Tem? Tem ninguém não? Nós estamos meio gripados, né? Não sei se você percebeu, mas a gente está aqui pela graça hoje, né? Pela misericórdia do Pai. E nós vamos estar continuando a oração, né? Hoje estamos desde domingo aqui intercedendo com alguns irmãos. E hoje a gente vai terminar fazendo essa intercessão, né? No final, se Deus assim nos permitir. Nessa sexta-feira vai ter café com as mulheres, né? Lá na casa da Núbia, a partir das 18h30. Né? As mulheres estejam juntas, em nome de Jesus. E só lembrando que amanhã a gente não vai ter, né, a oração, porque eu vou estar ministrando a palavra lá em Macaé, na igreja O Brasil para Cristo, né? Então a gente não vai poder estar, amém? A gente também está programando, né, para a gente estar lá no Mevan, em Macaé, na terça-feira que vem. Nosso carro praticamente já está ocupado, né? Eu, Silvana, Sofia já ocupo o carro todo. Mas se os irmãos sentirem no coração de irem, né, a gente faz uma caravana aí, né, e vamos. Pastor Juscelio, do Ministério Mevan, lá de Itajaí, vai estar ministrando a palavra de Deus. Homem muito abençoado, com ministério familiar incrível, amém? Então na terça-feira que vem, quero dar oportunidade à irmã Wanda, né? Tem um tempão que ela não vem aqui. Vem cá, minha irmã, deixa Deus te usar, falar das maravilhas de Deus. A irmã que nós temos no coração, né? Uma pessoa abençoada, com o coração no reino. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor. É bom estarmos juntos, irmãos, porque Jesus está voltando e nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E não é guerra de brincadeira não, que o inimigo não está brincando de guerrear, né? E nós temos que estarmos unidos, porque eu até falo que não é união. União até o mundo tem. Nós temos que ter unidade. Unidade. Unidade é uma coisa só. Entendeu? Para vencermos a grande guerra que nós estamos enfrentando, a guerra dos últimos dias. Nós temos que estar
em unidade. Unidade mesmo. Sem brincadeira, sem meninice, sem emoções estranhas. Nós temos que ser verdade para Deus. Nós temos que viver verdade para Deus. Nós temos que ser verdade para Deus. Eu não leio mais, há uns 9 anos que eu não leio mais Bíblia, mas eu tenho a palavra de Deus guardada no meu coração. E tem um salmo que diz assim, que o salmista Davi disse assim, ele só vivia em guerra. Teve uma guerra que ele voltou, feliz da vida, vitorioso, e disse assim, Deus, quero deixar essa palavra nessa noite para a igreja, Deus me ajudou, me livrou, me colocou no lugar espaçoso, porque teve prazer em mim. Oh, glória! Deus me livrou, me guardou, me abençoou, porque teve prazer em mim. Nós temos que ser prazer para o Senhor. Nós temos que ser prazer para o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus tem que ser a nossa obediência, o nosso temor, Irmãos, Deus é tremendo demais para entendermos, para até entender a nossa adoração, porque Ele é tão altíssimo, tão magnífico, que às vezes a gente quer adorar, aleluia, mas não consegue alcançar a majestade dEle. Ele é grandioso demais, mas Ele é o nosso Deus, o que cuida de nós, o que guerreia por nós, o que vence as nossas guerras. Por isso é digno de toda adoração, de todo temor, de todo tremor. Portanto, palmas para aquele que vive e que reina para todo sempre. Agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Glória a Deus, né? Bênção do Senhor, irmãos. Bom, né, ouvirmos Deus confirmando suas palavras. E vamos entrar, né, na palavra de hoje. Se encontra em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Confirmando aquilo que o Espírito Santo, né, está falando hoje. Falar um pouco sobre a unidade da fé. Aleluia. Achamos Efésios 4? Vai dizer assim a palavra do Senhor. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros,
e distribuiu dons aos homens. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, muito obrigado pela tua palavra, pela tua verdade. Ministra, Senhor, nosso coração, ministra nosso interior, ministra nosso espírito, Senhor, nessa noite, para que possamos te servir, Pai, com honra, com excelência, em nome de Jesus. Amém? Falando um pouco sobre a unidade, né, da fé, conforme a irmã citou aqui um pouco, né? Creio que é o Espírito Santo confirmando. E Paulo, ele vem dizendo a respeito de uma condição que ele estava. Um homem que foi um fariseu por excelência, uma pessoa dedicada às tradições da sua religião, zeloso, sábio, aprendeu aos pés de Gamaliel. E ele chegou ao ponto de dizer que tudo que ele tinha como conhecimento, ele considerava como esterco para poder conhecer a Cristo. E aqui ele está se colocando, a princípio no versículo 1, Paulo, portanto, ele está dizendo, portanto eu, está dizendo dele, Paulo, prisioneiro no Senhor. Ele estava cativo, né, ao Senhor, ele se fez escravo a esse Deus, então ele já não tinha mais nada a perder. Ele estava aqui com o coração em instruir a igreja de Efésios, e hoje nós somos a igreja do Senhor que está sendo edificada e construída pela presença do Espírito Santo. E ele vem dizendo um dos ingredientes para que a gente venha estar construindo esse corpo saudável, esse ambiente de igreja saudável, né? Como nós temos dito, igreja não são paredes, igreja não é aquela casinha que você aprendeu na escola, né? Aquilo ali é o templo. A igreja são pessoas submetidas à vontade da cabeça, que é Cristo. E quando nós nos reunimos, nos tornamos, né, o corpo de Cristo. Amém? Ele está falando o seguinte: eu suplico para que vocês andem de modo digno para com o chamado que vocês receberam. Ou seja, todos nós temos um chamado. Amém? E o chamado principal é voltar à origem, é voltar a Deus, é voltar ao princípio, é voltar àquele lugar que Adão e Eva perderam, que foi o jardim, o lugar de comunhão. Então, está atendendo o chamado é voltar para Ele e se submeter à sua vontade. E vai dizer um dos ingredientes, né, para que a igreja consiga manter essa unidade, manter essa coisa gostosa da comunhão, onde nós nos submetemos em amor, aprendemos uns com os outros, brigamos sim, mas aprendemos com os erros e crescemos, né? Não ficamos estacionados. E um dos ingredientes é que ele vem dizendo para a gente suportar uns aos outros. E suportar não é tolerar, né? Suportar não é, poxa, eu tolero fulano porque eu tenho que suportar, né, o carisma dele, ou então a falta do carisma, ou então o temperamento, eu tenho que suportar. Não é nesse sentido. Suportar significa colocar nos ombros, carregar, suportar o peso, é carregar o peso. Então, quando a Bíblia está falando para a gente suportar uns aos outros, é carregar o irmão, é carregar, é suportar o peso. Amém? Então estamos desenvolvendo a igreja que o Senhor quer e que nossos filhos vão usufruir, nossos netos. E a nossa colaboração nessa igreja que estamos construindo, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Se tem uma postura que a gente começa a colaborar de uma forma negativa, é quando a gente vem apenas com a intenção de receber. Eu poderia citar uma delas, que é essa, né? A gente só quer comer, engordar e mais nada. Eu sei que faz parte do processo, né? Muitos irmãos estão se chegando e vão se chegar, e está na hora de comer bastante mesmo, né? Se alimentar bastante, mas vai chegar uma hora que você vai virar garçom, amém? Que você tem que passar a servir. Esse é o propósito de Deus. Então, contribuir de uma forma negativa, eu também poderia dizer,
quando a gente não se submete às autoridades, né? Uma submissão não é uma submissão cega, mas uma submissão no sentido de ter no coração o desejo oposto, tudo aquilo que é decidido ou que vem de uma ordem celestial, tudo aquilo que o líder fala, o pastor fala, às vezes o coração se desvia, né? Essa é uma das questões ruins, né? Para que o corpo não cresça na vontade do Pai. A gente tem que entender que quando nós nos submetemos à voz do Espírito Santo, né? E naturalmente não é fácil, porque quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? Estar à frente de uma obra não é fácil, e a gente também tem que entender isso, a humanidade dos homens de Deus que vão estar pastoreando as nossas vidas, assim como nós temos pastores, né? A gente precisa entender a humanidade deles e se colocar no lugar, né? Ter uma empatia, não apenas só cobrar, querer tudo perfeito e lindo, porque não vai ser. No dia que você achar uma igreja perfeita, me chama que eu congrego lá, amém? Mas uma das colaborações negativas pode ser essa, né? Rebeldia, falta de submissão aos conselhos que o Senhor está dando, às direções que o Senhor está dando. Também poderíamos citar como uma forma negativa o enterrar os dons, o enterrar os talentos, né? Porque tantas pessoas talentosas que nós conhecemos, que têm uma vocação, que têm algo para contribuir para aquilo que nós estamos edificando no Senhor, e às vezes a gente fica estacionado por olhar para nós mesmos, para nossas debilidades e fraquezas, e deixamos de compartilhar aquilo que a gente carrega. Então, fala para o seu irmão, não enterre seu talento. Deus quer usar e multiplicar muito mais. Mas hoje nós vamos falar de uma colaboração positiva, né? E uma das coisas que afirma que um membro está comprometido com a saúde desse corpo, com a saúde da igreja, é quando ele tem as seguintes ações. A primeira, o texto cita, que é a humildade. A humildade, né? Nós precisamos ser humildes. E o que é ser humilde, Luciano? Humilde não é se depreciar, né? A gente tem uma certa questão que a gente trata a humildade como ser um pobre coitado, uma pessoa que anda com a camisa furada. Não, sou humildezinho, né? Sofredorzinho, só como angu com taioba. Mas angu com taioba é uma delícia, né? Mas não é nesse sentido. Não é se depreciar, fazer-se de coitado, não. Humildade vem do latim humilitas, que é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Então, humildade é entender as suas limitações, né? Sempre estar por baixo, não querer estar acima de ninguém, não querer ser melhor do que ninguém, não fazer para se amostrar, né? Porque hoje, infelizmente, nós temos dentro de muitos lugares uma competição, né, de ministérios, pessoas que almejam chegar como presbítero, chegar como pastor, preste atenção por favor, e vão competindo, né, e vão lutando entre si, se degradando, tentando ocupar posições. E isso demonstra uma falta de humildade. Nós não estamos competindo, nós estamos somando, amém? À medida que nós entendemos a maturidade, a gente vai querer ajudar o irmão a crescer. Oxalá que você cresça e se torne muito maior do que eu, né? Que Deus te envie e o ministério que Deus te entregar prospere 100 vezes mais e você alcance nações em nome de Jesus, né? A gente não pode ser o teto de ninguém, mas o humilde, ele vai sempre ter um coração em ajudar, em se submeter, em não ser orgulhoso, né? É uma pessoa que tem Deus com ela, tem o Espírito Santo e não olha para ninguém com indiferença, não faz acepção de pessoas. Então a gente precisa restaurar a humildade, né, nesses dias no púlpito, a humildade dos irmãos, né? Porque muitas das vezes nós nos tornamos pessoas duras de coração, não colocamos o nosso coração nas necessidades do próximo, né? Focamos só nas nossas. Esquecemos que tem pessoas passando por coisas muito mais difíceis que nós, muito pior às vezes do que nós, e nós nos perdemos olhando só para nossas lutas, só para nossas fraquezas.
fraquezas. Então a humildade também vai nos colocar nesse lugar de olhar a guerra do irmão e poder ser bênção para a vida dele, amém? Outra questão aqui é sobre a mansidão. A mansidão, ele fala que a gente deve andar da maneira digna do chamado. Então, para a gente colaborar com essa igreja de uma forma positiva, a gente precisa ser manso. Na versão NTLH, que é a nova versão, a tradução da linguagem de hoje, diz, ao invés de mansidão, fala bem educado. Amém? Diz bem educado, seja manso, bem educado. Então, um membro que ele zela pela saúde do corpo, ele se preocupa, né, em ser bem educado com as pessoas que são novas convertidas, as pessoas que não são convertidas, principalmente, né, são ímpias. Irmãos, nós temos uma lupa nos olhando, né? Quando nós estávamos no mundo, ninguém nos olhava, a gente podia fazer o que fosse, criticava a gente, né? Porque quem é errado naturalmente vai colhendo, né, esses frutos. Fica com o filme queimado, todo mundo fala mal. Enfim, é consequência do pecado. Mas naturalmente, quando a gente se converte, as pessoas passam a olhar para nós, até por causa da religiosidade, né, de uma maneira mais crítica. É verdade. As pessoas olham, poxa, qualquer vírgula que você fizer, as pessoas já falam, poxa, mas você não é crente? Como se crente fosse sinônimo de anjo, né? De pessoas santas ao máximo, né? Parecendo que Deus estivesse na terra. Não, mas não somos. Mas nós somos vistos dessa maneira, né? Qualquer coisa a mais que a gente fala, qualquer ato a mais que a gente fizer, as pessoas estão de butuca nos olhando, nos assistindo. Então, quando nós somos mansos, quando nós somos pessoas dóceis, pessoas que são bem educadas, as pessoas vão ver em nós o caráter de Cristo, né? Quando a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta pela pessoa, se interessa pela pessoa, não por aquilo que ela pode nos oferecer, as pessoas passam a olhar para nós com um olhar bom, né? Naturalmente acontece isso. Mas a gente precisa se preocupar com isso, né? De ser uma pessoa mansa, dócil, para que a paz de Cristo venha governar os nossos sentimentos. Então a gente se preocupar com o bem-estar de todos, a fim de que Cristo chegue ao conhecimento de todos. Então fala para o seu irmão, seja uma pessoa agradável. Mais ainda. Amém? Também vai falar sobre uma das características dessa pessoa que está com esse chamado que recebeu e quer assumir ele de modo digno para colaborar com a igreja do Senhor. A pessoa, esse membro desse corpo é uma pessoa paciente. Uma pessoa paciente. Hoje nós vivemos numa geração que gosta de urgência. É verdade que tudo está nos empurrando para o imediatismo, né? A gente chega em casa, não tem comida, a gente bota no micro-ondas, o troço ferve, com 3 minutos, o miojo está pronto. Então a gente está muito imediatista, né? E a gente quer as coisas para ontem. E na caminhada com Deus, a gente vai entender que a gente precisa ter paciência. Paciência em ver o irmão sendo transformado, paciência em ver nosso cônjuge sendo transformado, paciência em ver a igreja sendo edificada, a igreja crescendo, né? Muitas das vezes a gente vai ser tentado de todas as formas a andar ansioso. E Jesus mesmo disse, cara, por que vocês estão ansiosos pelo dia de amanhã? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então uma das síndromes que tem afetado e até muitos homens de Deus é a síndrome da ansiedade, do imediatismo. Então a gente precisa que esse fruto seja gerado em nós, essa paciência, muito mais do que antes. Então quando o membro está comprometido com o corpo, que é a igreja, ele entende que por estar mais tempo na fé, ele tem que ser maduro para suportar as fraquezas daqueles que vão se achegar, ou então daqueles que vão ser sempre imaturos. Abra comigo em Romanos capítulo 15,
Só para a gente entender um pouquinho sobre isso. Romanos 15, a partir do versículo 1. Romanos é a carta do amor. Vai dizer o seguinte: nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar ao próximo, visando o que é bom para o aperfeiçoamento dele. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daquele que lhe ofenderam caíram sobre mim. Portanto, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Amém? Então Paulo está dizendo aqui que existe um lugar que a gente entra de maturidade, em que a força do Senhor vai estar conosco. Nem nesse lugar de maturidade a gente vai aprender a suportar as fraquezas dos fracos. Amém? Agora, quando a questão é entender que pessoas estão passando por um processo para amadurecer, é uma coisa. Agora a gente vai ter na igreja também pessoas que vão ser sempre fracas, sempre vão precisar de colo, sempre vão precisar de mamadeira, sempre vão precisar de um leitinho espiritual. E esse é o grande desafio para nós líderes, né? Porque a gente quer que todo mundo amadurece logo, que todo mundo entende o que a gente está entendendo, que todo mundo veja o que nós estamos vendo, né? Que todo mundo ande na mesma pegada que a gente quer largar tudo, adorar Jesus, entrar nas nuvens, ir para o céu logo. Aí você vê os irmãos às vezes, né? Na marcha lenta, andando, dando flash invertido, né? Mais devagar. Então a gente tem que ter paciência, né? Ore por mim, irmão, em nome de Jesus, né? Me abençoe. Aleluia. Então o Senhor vai nos dar isso, paciência, para suportar. Glória a Deus. E suportar para quê? Portanto, cada um de nós não deve agradar a si mesmo, e sim ao próximo. Olha só que coisa linda, irmão, né? Imagina só, se todos nós entrássemos nesse nível de amadurecimento, em agradar ao nosso próximo, buscando o aperfeiçoamento dele. Então é você às vezes estacionar para o irmão avançar. É você às vezes, por exemplo, se a gente for tratar aqui de questões, né, que muitas das vezes são questões polêmicas, como vamos dizer, tatuagem, né? Pode tatuar, não pode? Existe esse debate, né? Mas eu não creio que a tatuagem vai roubar a unção de ninguém. Eu conheço homens tatuados que fluem no Espírito Santo, que são homens de Deus, né? E graças a Deus por isso. Mas se dentro da igreja, por exemplo, tiver um irmão que vai se escandalizar por isso, que vai sair da igreja por causa de você tatuar na sua testa o nome do seu marido, como presente, né, do dia dos namorados. Se tem um irmão que vai se escandalizar com isso, a Bíblia fala para a gente regressar, para que o irmão não se escandalize, a gente segurar a onda, para que a gente possa salvá-lo. Então você está entendendo o nível de maturidade que Deus quer nos levar? Então, querido, é muito sério isso. Claro que a gente precisa ter sempre a bússola, né? Que é a palavra de Deus em si. Mas tem questões que a gente precisa agir com coerência, né? Não é porque a gente não cobra usos e costumes que a gente vai andar desleixado. Não é porque a gente não é rígido em certas situações que a gente vai deixar o troço correr frouxo. A gente precisa voltar para a palavra. Amém? Até eu vi uma ministração esses dias que o cara falava que na igreja, o pastor falando: na minha igreja eu educo os jovens a não beijar no namoro, a andar de mão dada, a namorar na casa dos pais, mas não beija. Por quê? Ele estava explicando. Porque se no caso ele for pecar, o pecado que ele vai cometer vai ser o beijo. Agora, se ele beijar, o pecado que ele vai cometer é qual? Depois do beijo. É fornicação. Então isso priva, né? Limita
para que quando algum irmão venha cair em tentação, seja só um beijo. Aleluia por isso. Porque depois do beijo ninguém segura, né? O troço é estranho. Mas são limites, né, que Deus vai colocando e que vai contra o padrão desse mundo. Você falar para o jovem que ele não pode beijar hoje, 10 anos as crianças já estão se pegando, irmão, né? 11 anos de idade está falando namorado. A gente tem que, como servo de Deus, educar os nossos filhos desde cedo a criar eles como falar: filho, isso aí não é normal. É hora de estudar, é hora de aprender as coisas. Aí não sabe nem lavar as peças íntimas e já está de namoro, está beijando, está levando para lá e para cá. Não sabe cozinhar, irmão, não arruma nem a cama. Né? Então, como pai, a gente precisa educar. Não, sai fora desse padrão. Esse padrão é mundano. Esse padrão não é o padrão de Deus para você, né? Construa a sua vida, estabeleça. Vai chegar um tempo que vai casar, amém? E casar nossos filhos virgens, né? Já que infelizmente muitos de nós não tivemos esse privilégio de honrar ao Senhor com isso, né? Porque casar virgem é honrar a Deus com a sua santidade, né? Com a sua pureza, na verdade. Então, já que nós não cumprimos isso, que em nome de Jesus nossos filhos cumpram. Amém? Pode? Complicado, né? Se ela tiver a oportunidade de voltar para o sexo que ela era, aí, né? Aí tem como hoje, né? Pelo SUS, né? Tem cirurgias que faz. É muito sério isso, né? São questões muito polêmicas, né? A graça de Deus abrange isso tudo, né? Tem que ter muita sabedoria, né? Para agir num caso desse aí. Então, irmãos, é assim, né? Então a gente tem que ter paciência nesses tempos mais do que nunca. Amém? E a outra questão aqui é que a Bíblia está falando aqui em Efésios sobre a gente suportar em amor. Parece até que alguém estava falando comigo. Com toda a humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Fala, em amor. Então esse suportar não é só suportar de carregar por aquilo que a gente é. Na verdade, o que a gente está muito limitado. Mas o amor que a gente vai trabalhar para que essa unidade esteja viva e para que os irmãos estejam sendo abençoados nesse corpo de Cristo, é o amor que vem do Espírito Santo. Amém? É o amor que só é gerado pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse amor é impresso através da comunhão que nós temos com o Espírito Santo, onde esses frutos são gerados em nós. E uma vez que o amor de Deus abrange o meu ser, porque Deus é amor, e se Ele habita, a gente precisa amar, a gente vai ter esse amor não só para nós, mas para o próximo. Aleluia? Então tem alguém que está precisando do seu amor nessa terra. Tem alguém precisando ser amado na sua igreja. Tem alguém precisando ser amado nos lugares onde você trabalha, onde você passar. Tem sempre alguém precisando do amor de Deus, né? Essa geração é uma geração seca, em que a gente se relaciona virtualmente e pouco a gente fala que ama nos olhos, né? Se a gente for analisar isso, a gente tem coragem de mandar que ama pelo WhatsApp, pelo Facebook, mas às vezes nossa voz cala quando a gente está pessoalmente para falar eu te amo, né? E é uma palavra tão simples, mas carregada, né, de sentimento, porque Deus é amor, né? E não existe coisa melhor do que a gente se amar, né? Do que a gente ter um lugar agradável de comunhão. É tão bom, né, quando a gente se reúne, né, e conversa, e chora, e come, aleluia, engorda, glória a Deus.
E é esse lugar que o Senhor quer que a gente venha estar, né? Porque se a gente ama com o nosso amor, a gente vai amar só quando a pessoa nos fizer bem. Mas se a gente ama com o amor de Deus, Jesus não teve motivo algum para se entregar na cruz e se entregou. Então a gente vai amar sem motivos por causa do amor que eu tenho, não por causa da pessoa. Um dia o apóstolo Luiz Hermínio, no restaurante comunitário que eles têm, e também eles têm clínica de recuperação, uma pessoa foi almoçar lá e estava com a pedra de crack no bolso e falou: pastor, por que você faz isso por nós? Por que você está investindo dinheiro à toa, rapaz? Eu vou acabar de almoçar aqui e vou fumar esse crack, e daí? Não adiantou nada você me dar almoço, por que você faz isso? Aí ele falou o seguinte: cara, se o que eu estou fazendo não está te transformando, eu estou sendo transformado. Né? Se o que eu estou fazendo não está transformando alguém, mas pelo menos eu estou sendo transformado, porque eu estou obedecendo a palavra, eu estou num ambiente propício a Deus construir o caráter dele em mim. Aleluia! Então nós não amamos com nossa força, é muito limitada. Então o membro que zela, ele se preocupa em estar com comunhão com o Espírito Santo e ter esse amor, né, atraente, que envolve as pessoas, né, suportando-vos em amor. Glória a Deus. E o último, para a gente encerrar, a ação de alguém que está interessado em edificar esse corpo saudável, é que essa pessoa está sempre procurando manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, mais do que nunca, nós precisamos disso, né, da unidade, o milagre da comunhão, né? Comunhão é um milagre, a gente congregar é um milagre. Então a gente está em unidade, porque o que vai manifestar ao mundo o amor de Deus não são os nossos shows, não são as nossas marchas para Jesus, não são as nossas eloquências, pregações nas redes sociais. O que vai transformar essa geração é quando o mundo olhar para a igreja e ver que a gente se ama, é ver que a gente tem um povo que se ama ali. Então se eu me enquadrar ali, se eu for ali, eu também vou ser amado, né? Porque o mundo está sedento de amor, e Jesus mesmo disse: para que o mundo creia que o Pai me enviou, vocês vão estar em mim e eu em vocês, e vocês vão estar se amando, e o mundo vai crer por causa desse amor, desses entranháveis afetos, dessa coisa gostosa. Você erra, mas eu te perdoo, meu irmão. Você não está sendo muito bom comigo, mas talvez eu também não estou sendo muito bom com você. Então a gente vai se suportando. Vamos embora, não desista, não pare aí, saia desse lugar. Deus tem o melhor para você. Aleluia. Então, concluindo, nós podemos agir com humildade, mansidão, paciência, amor e zelo pela unidade. Fazendo assim, nós estamos colaborando positivamente para o desenvolvimento da obra de Deus. Amém? Que Deus nos dê graça para amarmos uns aos outros no Espírito. Glória a Deus. Me lembro de uma passagem que Paulo, ele chega em certo lugar, que eu não estou lembrado agora, mas ele chega em certo lugar, e Paulo todo lugar que ele ia, ele orava antes. E a oração dele era: Senhor, abre uma porta para que o teu evangelho seja pregado ali. Abre uma porta para que seu evangelho seja pregado ali. E Paulo chegou em determinado lugar que ele tinha orado, e Deus abriu a porta. E ele fala o seguinte: eu fiquei muito incomodado, porque depois de chegar aqui, eu não encontrei o meu irmão Tito, meu fiel companheiro. Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essa tecnologia de telefone igual nós temos hoje. Então eles se comunicavam por carta, ou então por informação dada um para avisar o outro, né? Avisa Paulo que eu estou bem, avisa fulano de tal que eu estou em tal lugar, que eu estou na casa de Cicrano. Então Paulo, ele fala o seguinte: apesar de Deus ter me aberto uma porta que eu tanto orei, depois que eu cheguei aqui, cara, estar aqui não é tão bom,
porque está faltando alguém que é um amigo, que é um discípulo, que é alguém que eu amo muito, que é Tito. Então, amados, nessa caminhada a gente não pode ir perdendo as pessoas no caminho e não sentir falta delas. Uma das questões que pessoas estão decepcionadas com a igreja é isso, que deixaram de funcionar, foram abandonadas. Enquanto estavam servindo, enquanto estavam com a mão no arado, enquanto estavam fazendo o que mandasse fazer, fazia. Estava lá, beleza, todo mundo estava em cima, pô, você é o cara, você é ungido do Senhor. Mas de repente o bonequinho para de funcionar. Aí ninguém quer saber como está. Ninguém se preocupa porque o irmão faltou o culto, porque o irmão está indiferente, porque o irmão já está 1 mês sem tomar a Santa Ceia, 2 meses sem tomar a ceia. Não, a gente não pode andar assim. A gente está entrando por portas que Deus está abrindo. Mas cara, quando Deus abrir a porta, nada disso será suficiente se pessoas estiverem morrendo no meio do caminho. Amém? Por isso que nós precisamos perseverar em unidade. E unidade o que é? Sou eu rir com os que estão rindo e chorar com os que estão chorando. Glória a Deus. Fazendo assim a gente vai glorificar o nome do Senhor Jesus. A gente vai estar orando aqui rapidinho, só para a gente fazer um momento de intercessão. A gente vai terminar mais cedo hoje. Vamos se levantar para a gente encerrar entregando essa palavra. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pela palavra liberada aqui nessa noite. Agradecemos, Senhor, por esse momento, Deus, em que o Senhor falou conosco. Deus, queremos te agradecer, meu Pai, e que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, para que a gente possa se amar, para que a gente possa perseverar, Senhor, em te servir, em honrar o nosso irmão, em se fazer servo dele, Senhor, para que ele amadureça, para que ele chegue à plena salvação. Em nome de Jesus nós invocamos o Teu Espírito, porque só pelo Teu Espírito isso é capaz, Senhor. De nós mesmos nós não conseguimos, de nós mesmos nós murmuramos, nós criticamos, nós acusamos, Senhor. Não queremos ser assim, Deus. Queremos ser pessoas amáveis, queremos ser pessoas dóceis, mansas, humildes, assim como o Senhor se humilhou, se fazendo servo, se tomando forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Nós queremos ser também, Pai, obedientes à Sua palavra. Nos ensina, muda o nosso coração, muda o nosso interior, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos divisão em nosso meio.